Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe falando aqui. Faz tempo que eu não gravo pro canal, né? Verdade. E provavelmente também esse vídeo aqui que eu tô gravando vai ser o último vídeo que eu vou gravar pro canal esse ano, né? Esse ano que vem a gente volta, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Se você não é inscrito no canal, clica aí no, sei lá, no botão que tá aí embaixo, tá? Peço desculpas eu liguei a câmera, dificilmente eu faço isso, né? Acho que atrapalha um pouco, né? Mas eu decidi, vou ver até se conseguir diminuir ela, não consigo, né? Mas enfim, tá um pouco grande aqui, normalmente eu não uso a câmera ligada, né? Eu não sei resolver isso aqui, eu sou um péssimo youtuber, como vocês podem perceber, já devem ter percebido isso, mas o que importa são as nossas ideias, né? E eu tava usando muito mais o Substack esses dias, quem acompanha aí todos os nossos canais do Telegram, no Substack, sabe que eu tava publicando, deixei de publicar no canal, até por questão de praticidade, porque gravar vídeo é um pouco mais complicado. Imagina se eu for fazer um vídeo de qualidade, não vou conseguir, né? Acho que escrever no canal do Substack é mais agradável, tá? E tenho publicado lá, atualizado nossas análises pelo Substack, tá? Mandado pelo canal do Telegram. Mas agora decidi gravar esse último vídeo aqui do ano pro canal. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Um último disclaimer é que eu espero que vocês não entendam nada do que eu falar aqui como recomendação de investimento, tá? Tô só compartilhando com vocês as minhas ideias sobre o mercado, né? Então já vou começando aqui a falar sobre o índice S&P, tá? Que é nosso principal instrumento aqui, né, financeiro. Como vocês sabem, eu já publiquei aí no canal um vídeo falando sobre essa onda 5 aqui, né, essa onda 5 gigantesca aqui, né, que se a gente olhar aqui no gráfico, sei lá, mensal, vamos ver o que aparece aqui. A gente vê que ela é uma onda 5 de longo prazo, começou em 2008, né? E que no meu julgamento atual, eu acho que a gente chegou em 2022, a gente bateu o topo dessa onda 5, tá? Então a gente está entrando numa grande zona de correção. Então, para sumarizar isso que eu estou vendo pro S&P, certo? No longo prazo, né? No curto prazo aqui, eu acho que a gente também está num ponto crucial aqui, tá? É um ponto extremamente nevrálgico, tá? Que é essa onda B aqui, que chegou nessa linha de tendência, tá todo mundo falando dessa linha de tendência, todo mundo falando também dessa cunha aqui, desse padrão aqui, canalzinho aqui que se formou, né? Vocês estão vendo aqui desenhado. Esse é o cinza aqui, é o volume, tá? O volume médio. Aqui tá meio destacado aqui também, não sei se é muito relevante, mas eu gosto de olhar o volume, né? A gente vê que o volume ele tende a cair nos rallies, né? Esse foi um rally diferente, um rally que conseguiu manter um volume médio alto, né? Mesmo sendo final de ano, isso não é uma coisa comum, mas deu uma bela queda aqui, né, nos últimos dias, finalzinho de novembro, né? Entrou em dezembro já caindo. Naturalmente a liquidez cai nesse período do ano, né? Todo ano acontece isso, se buscar aí, todo dezembro vai acontecer isso, né? E eu acho que a gente está num ponto aqui de decisão, né? O mercado essa semana foi mal, né? Caiu bastante, o S&P. A contagem que eu tenho para ele em termos de ondas de Elliott são essas aqui, né? Então, eu acho que a gente fez uma onda B aqui. E é uma onda B aqui, uma retração dessa onda A, de queda aqui, né? Eu tava contando essa onda A, tava em dúvida, né? Se vocês assistiram outros vídeos aí do canal, vocês vão ver que eu não sabia se o fundo era esse aqui, se era esse aqui. Eu vi algumas outras contagens de alguns analistas de Elliott que eu gosto. Eles estavam usando essa contagem aqui, eu também estava com essa dúvida, eu acabei optando por usar ela, até pela forma como essa onda B se desenvolveu, né? Para esse AC aqui, seria mais aceitável se essa onda B tivesse acabado aqui. Eu até achei que ia cair, né? Justamente por isso. Que ia cair daqui, né? Mas não caiu, começou a subir de novo. E aí a gente está aqui nesse ponto, né? E qual o contexto de macroeconomia que a gente tem aqui para essa contagem, né? A gente tem topo da inflação, tá? Um Fed animado com a desaceleração da inflação, né? A inflação está desacelerando. Eu não sei se é um topo, tá? Se vocês acompanham aí o canal do Substack, vocês vão ver que fiz um comentário bem mais profundo sobre macroeconomia. Eu não sei se é um fundo. Eu não acho que o topo da inflação vai ser necessariamente uma boa notícia, porque, enfim, vai significar basicamente desaceleração da economia. Então, você está trocando inflação por desaceleração da economia. Então, o que é pior? Não sei. Para o mercado de ações, eu acho que desaceleração da economia é pior. Tá? Recessão é pior.
Então, nesse contexto, uma queda do mercado aqui de ações seria muito mais plausível, na minha opinião, tá? E associado a essa recessão, a gente tem o quê? A gente tem títulos da dívida americana bastante prejudicados, né? Porque na medida que o Banco Central vai subindo os juros, os títulos anteriores eles vão ficando defasados, então eles caem de preço. No momento que o Banco Central vai topar os juros, vai começar a diminuir os juros, né? O que vai acontecer é que os títulos vão disparar, tá? Vão passar a ser atrativos. E aí eu acho que vai rolar um rotation aí, né? Vai rolar um rotation, vai sair dinheiro do mercado de ações que vai para o mercado de bonds, né? Então acho que esse rotation aí vai ser o trade do ano que vem, provavelmente. E muito provavelmente a gente vai ver um crash do mercado de ações com um concomitante rally do mercado de bonds, tá? Essa é a minha visão para ir com um rally também provavelmente do mercado de ouro, né? A ver, eu tenho que analisar isso com calma. Não olhei o ouro ainda, nem vou olhar hoje pelo tempo. Mas pode ser que o mercado de ouro também dispare, o mercado de metais preciosos dispare, tá? Então essas posições defensivas, o dólar deve disparar também, porque aí vai começar a ter mais fluxo para dentro dos Estados Unidos de dinheiro, né, por conta da queda de juros. As pessoas vão comprar os títulos, né, o mais rápido possível, né? Então vai ter um período ali que os mercados vão entender que é a hora de comprar bônus e eles vão comprar muito pesado e aí vai ter esse movimento forte, né? A gente está vivendo um momento de muita tensão na economia, né? Então tem isso. Mas isso é um comentário muito de macroeconomia, né? Eu não queria entrar tanto nesse assunto aqui porque o canal é sobre ondas de Elliott. Mas esse é o contexto desse rally aqui, tá? Esse rally aqui é até difícil de explicar, tá? Por que as pessoas estão comprando bolsa, né? A um volume tão alto, né? Eu acho que é talvez falsa esperança, não sei. Pode ser que eu esteja errado e que não seja falsa esperança, que o mercado decida, né, sei lá, continuar subindo. Eu acho improvável isso, tá? Eu só vou ficar preocupado de estar errado se romper essa máxima aqui, tá? Então, até não romper essa máxima, óbvio, rompendo essa linha de tendência de baixo aqui, que é a linha que todo mundo está falando, também é um sinal de força no mercado, então eu já vou ficar um pouco preocupado. E se chegar muito perto de romper, mesmo que não rompa, eu já vou me dar por vencido, né? Obviamente. Apesar de não ser impossível uma retração aqui nesse nível, mas acho que vai ser um sinal bem significativo de que essa contagem está errada, tá? Mas por enquanto, o mercado sentiu bem essa resistência aqui dessa linha de tendência, tá? Eu não sei nem se tem algum. Eu vou até desenhar uma linha horizontal aqui. Ver se. Não tem muitas resistências aqui, né? As resistências estão um pouco mais para cima, na verdade. Né? Tem aqui uma belíssima resistência aqui nessa zona aqui dos 4.150, né? Essa seria a resistência do preço aqui de Fibonacci. A gente pode puxar e ver aqui ao vivo com vocês. A gente teve essa Fibonacci de ouro aqui, que eu comentei já, para quem acompanha o canal do Telegram sabe que eu estou comentando ela. O mercado ameaçou romper ela, né? Bateu nela aqui 2 vezes, ameaçou romper, agora voltou para baixo. Vamos ver como é que ela reage. Essa outra resistência de Fibonacci aqui está coincidente com a resistência de preço aqui, né? 78%. Essa resistência de Fibonacci aqui para mim é muito relevante para todos os mercados. Mas no S&P eu tenho a impressão que... É uma impressão, tá? Eu tenho a impressão que nessa zona aqui, 61% é uma retração que é mais respeitada normalmente. Por isso, quando rompeu aqui, eu fiquei até um pouco preocupado, achando que poderia continuar subindo. Mas aí deu essa queda, meio que confirmando a resistência aqui. Às vezes passa um pouquinho, não precisa respeitar religiosamente a Fibonacci. Né? Bem, é isso. Né? E o que eu espero a partir de agora, para o S&P, que eu estou esperando agora, tá? Pode até ser que brigue um pouco mais aqui no topo. Pode ser que brigue um pouco mais aqui no topo, tá? Não quer dizer que vai cair essa semana agora, até porque é final de ano, eu acho que ninguém toma nenhuma grande decisão no final de ano, tá? Então acho que o mercado vai ficar muito devagar a partir de agora, tá? Muito provavelmente a gente não vai ter nenhum grande movimento, mas eventualmente eu acho que o mercado vai se decidir e vai optar por uma queda, tá? Uma queda que é pelo menos uma onda C aqui desse Z, tá? Mas eu acho que talvez a gente possa ter que refazer essa contagem aqui no futuro. E não é estar errado, né? Mas à medida que a onda vai se desenvolvendo, você vai entendendo ela melhor. Então você não tem como prever o futuro exatamente. O que você tem como fazer com onda de Elliott, você tem como mapear o mercado. Você mapeia, vai tateando ali, vai vendo o que o mercado está fazendo, tá? E ela te ajuda a você ser um pouco preditivo, né? Agora, 100% de certeza a gente nunca vai ter, não existe nenhuma metodologia que
te dê 100% de certeza. Se tiver, eu peço que vocês me apresentem, porque com certeza eu vou querer aderir a ela, tá? E aprender sobre ela. Mas as ondas de Elliott aqui, elas permitem que a gente mapeie o mercado, mapeie o sentimento do mercado, tá? E correlacione ele correlacione essas análises de ondas de Elliott com macroeconomia, enfim, com qualquer outra técnica que você utilizar, resistência, análise técnica clássica, análise fundamentalista, análise macroeconômica, tudo isso tem que se alinhar para você ter uma boa análise, tá? É isso que eu faço, tá? Eu tento ver o macro, tento ver ondas de Elliott, tento ver a política que não aparece diretamente enfim, no gráfico, né? Mas a gente sabe, por exemplo, a eleição do Lula, a gente sabia que isso ia ter uma consequência X, Y, Z, né? E que às vezes o mercado estava ali cínico, não queria ver, e a gente tem que tentar alinhar tudo isso para a gente ter uma melhor previsão possível do mercado, e a gente sabe que a gente vai errar eventualmente. Tá? Então, dito isso, tá? Isso é a minha visão aqui para o mercado. Eu acho que a gente só vai ter essa decisão para o ano que vem, então provavelmente o mercado só vai corrigir para o ano que vem. Mas eu estou muito preocupado. Eu acho que essa correção aqui vai ser muito forte. Tá? Não vai ser uma correção simples. A gente vai ter um crash aí do mercado de pelo menos, eu acho que de onde está agora, acho que vai cair pelo menos uns 15, 16%. Eu acho que cair 20% é um alvo bastante, 25% aí seria um alvo bastante confiável, tá? E, mas eu acho que não seria impossível um crash maior. Voltando lá para o fundo da crise do coronavírus, eu já detalhei todas essas ideias aí de macroeconomia, porque eu acho que a gente vai ter um crash de fato no canal do Substack. Então, se você não é inscrito no canal do Substack, eu te convido aí, clicar no link aí que está na descrição, tá bom? Tá bom, então vamos falar agora um pouquinho de Brasil, né? Falando um pouquinho de Estados Unidos. Aí eu acho que já vou pular aqui, tá? Quero falar de petróleo também, que essa semana foi maravilhoso, né? Mas, peraí, eu acho que isso aqui tá errado. Tá bem errado. Deixa eu colocar aqui, Bovespa. Né? Então aqui falando um pouquinho de Bovespa, eu vou falar aqui da contagem de ondas de Elliott que eu tenho aqui, tá? Tá, ficou bem confuso aqui para mim, muito confuso, tá? Depois da eleição aí, não ficou claro. Então, assim, a minha contagem aqui tem esse disclaimer, não tá claro para mim, tá? Então, não tenho certeza. Aqui, a gente poderia ter tanto uma perna para cima, tá? Eu tenho menos certeza se a gente vai ter uma perna para cima aqui, ser uma onda C, se o mercado vai ficar cínico aí com a situação global. Mas pelo jeito, acho que isso não vai acontecer, tá? Isso é uma coisa que eu estava esperando antes. É uma possibilidade ainda, mas não tá dando pinta de que isso vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai ter que encaixar uma contagem aqui, que para mim vai ser muito difícil fazer, chamar isso aqui de um X, tá? Então, para mim isso aqui não é nada dentro do modelo que eu normalmente uso, tá? Então tá bem exótico. O que faz sentido porque a gente está tendo uma situação exótica no país, né? Tá uma transição de governo, eleição, né? Enfim, não é um momento fácil aí, enfim, saindo da crise do coronavírus, entrando num outro momento, né? Então, faz sentido que o mercado esteja confuso, né? E aí aparece confuso no gráfico e a gente fica confuso também. O mercado comprou, vendeu nesse período aqui. Então foi aquela maluquice, né? Não é aquele mercado lisinho, assim, direcional que a gente gosta de ver, né? Que a gente gosta de operar. Então, eu levei alguns stops aqui, tentei comprar, tentei vender também. E não fui bem, tá? Meu modelo de Elliott não tá bem encaixado aqui. Então, isso precisa ser dito. Mas tá com cara de que vai cair, tá? Por esses motivos que eu falei. Quando a gente olha os small caps, por exemplo, né? Aí aqui eu até tinha colocado essa onda B, já caiu pra caramba, né? Então assim, já foi lá para baixo. E isso é sinal de quê? De que quem tá segurando o Ibovespa aqui nesse patamar mais alto é Vale. Vale, acho que provavelmente bancos também, eu não olhei direito em detalhe, mas principalmente Vale, tá? Então Vale e commodities ligados ao minério de ferro, né? Essas indústrias tipo Gerdau, CSN, elas estão indo bem, né? Se a gente olhar, por exemplo, sexta-feira agora, ver quais foram os ativos que mais negociaram, que mais foram bem, né? A Vale, alta de 3%, né? Quase R$ 90 reais. E aí, quando a gente olha aqui as principais altas do mercado, a gente vai ver Vale, vai ver CSN Mineração, algumas construtoras aqui, a PDG, né? A PDG está saindo do chão, né? Do fundo ali, 0,13 centavos. Mas alguns commodities aqui, AgroGalaxy, Klabin, né, Suzano, então muito, aqui BRAP 4, né, que é a Bradespar, que é ligada a Vale, né, é diretamente relacionado com Vale, Uzi Minas,
Então a gente consegue ver que é muito direcionado para esse setor, né, o rally. Então por isso que quando a gente olha para os small caps, a gente vê um índice bem defasado em relação ao Ibovespa, né? Porque o que está segurando são aquelas ações ali que são mais do Ibovespa, tem mais peso no Ibovespa, tá? Então é isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que tem uma possibilidade de formar essa onda C aqui para o índice, tá? Mas eu não tenho certeza. Eu acho que vai ser difícil isso acontecer. Se perder esse fundo aqui, enfim, tá confuso aqui. Eu acho que tá uma situação confusa e pelo risco que a gente tem, risco internacional e local, eu acho que não vale a pena tá apostando muito na alta aqui, tá? Você tá correndo um risco alto para um prêmio talvez não tão alto, porque eu acho que a gente não vai fazer topo histórico ano que vem, por exemplo. Acho que não vai acontecer isso, tá? Então, no curto prazo aqui, eu estou bem pessimista também. Muito porque eu estou pessimista com o S&P, uma economia macro global, tá? Mas também estou pessimista com a economia macro local, com todas essas gastanças que o governo está prometendo fazer. Enfim, tá uma situação muito complexa, muito difícil, tá? Sem posições políticas aqui, realmente estou olhando para termos de investimento, tá? Pensando como investidor. E o dólar também é a mesma coisa, tá? O dólar, eu já estou um pouco mais seguro. A minha contagem aqui tá bastante complicada também, não tenho certeza dela, certo? A contagem que eu tenho agora é que a gente vai entrar na onda 3, mas eu não tenho certeza disso, tá? Se acontecer tudo que eu estou pensando em termos de macro, se tiver um crash global e também localmente a gente não vai escapar disso, aí faz todo sentido, essa contagem aqui se alinha bastante com essa visão macro, tá? Um movimento de alta aqui. Mas eu acho que também, mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu estou imaginando, acho que a gente não vai ter o dólar indo para 4,80, acho que isso não vai acontecer, né? Quando eu olho aqui o meu modelinho de preço sintético, que é essa linha roxa e azul, né? O dólar teria que estar um pouco mais barato por esse modelo, né? Mas a diferença tá fechando, né? A gente viu que a diferença estava maior aqui, quando o dólar realmente estava caindo com força, e agora a diferença entre o dólar sintético e o dólar real, né, negociado de verdade, está menor. Então, isso significa que o cenário macro está menos favorável para o real, né? Então, está ficando mais favorável para o dólar. E quando a gente eu não consigo colocar política nesse cálculo aqui, né? Então, quando a política entra aqui, certamente eu acho que existe uma possibilidade de esse gráfico sintético aqui acabar cruzando para cima o dólar, como cruzou aqui no passado, né? Como a gente pode ver aqui, certo? Então, galera, é o seguinte, eu não vou ter tempo de falar, eu vou falar do petróleo rapidinho aqui, tá? Então, essa aqui é uma análise que eu fiz do petróleo, o petróleo caiu forte essa semana, tá? Eu fiz uma análise aqui, fazendo uma contagem aqui dos invernos, né? Então, essas linhas, essas barras cinzas aqui são os períodos de inverno, tá? Isso aqui é o Brent no mensal, no gráfico mensal. E eu tava vendo aqui quais são os invernos que você tem queda. A maioria dos invernos você tem alta do petróleo, né? Naturalmente, o petróleo é uma commodity energética, no inverno no hemisfério norte o pessoal acaba consumindo mais energia, né? Então o petróleo tende a subir, mas você tem períodos de queda do petróleo também, principalmente os momentos de mais estresse do mercado aí, como foi em 2020, né? Ali aquele inverno, os 3 primeiros meses do ano, né, de 2020, foi uma queda significativa, mas outros períodos também que não tiveram crash, o petróleo caiu durante o inverno, então não é impossível acontecer, embora não seja a tendência principal, certo? E quando a gente olha aqui a análise de ondas de Elliott, tipo o petróleo, eu já vim falando mal do petróleo há muito tempo, né? Se vocês pegarem no canal, isso é uma coisa que a gente acertou. A gente contou essa onda 5 aqui nesse topo e até agora o mercado só corrigiu, desde essa onda 5, tá? Desde aqui a gente está acreditando em correção. É óbvio que é uma correção bastante complexa aqui, sobe e desce muitas vezes. Então a tendência está sendo de baixo, com alguns ralis, né? Então acho que não seria impossível um rally aqui, mas a perda dessa Fibonacci aqui, tá? Me indica que a gente vai ter talvez, possivelmente, a próxima Fibonacci só aqui nos 50%, nos $70 para o Brent, tá? Então, não seria impossível o Brent vir buscar aqui os $70, tá? Então, eu acho que faria sentido aqui, Fibonacci, em termos de Fibonacci, né? E aí, a contagem aqui poderia ser um ABC, dá para encaixar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu prefiro contar assim, um WXY, tá? Isso aqui é um X bastante satisfatório aqui para essa contagem. E agora a gente vai ter um Y, né? Que eu estou projetando aqui para baixo, que pelo menos vai até $70, tá? Mas o meu alvo aqui natural seria $66 por Brent, tá? E se a gente tiver um crash realmente, o Brent pode ir a 57. Então, Feliz Natal para vocês, tá? Meu tempo está acabando, eu não quero gravar um vídeo mais longo que isso. Fiquem com Deus e ano que vem a gente volta com vídeos, mas eu vou tentar manter no Substack, tá? Que é mais tranquilo para me escrever, tá bom? Então, um abraço para vocês e a gente se fala no grupo do Telegram aí. Falou!